YouTube agora com um vídeo muito legal, um vídeo muito especial, devo dizer também, porque esse vídeo surgiu por acaso nas férias e eu achei que ele merecia super aparecer logo por aqui. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar 5 livros que eu li e que acho que sim, mereciam virar filmes. Espero que vocês gostem das escolhas. E assim, a lista rendeu tanto que se vocês quiserem vai ter parte 2 desse vídeo também. Então aproveita, se inscreve, deixa o seu joinha. Se você é novo por aqui, prazer, Dona Lália Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui tem vídeo de perfume, tem vídeo de beleza, tem vídeo de tudo que você imaginar. E claro, se você pedir também a gente faz, tá bom? Então bora lá falar sobre os livros que deveriam virar filme? Bora lá. Uma constelação de fenômenos vitais. Devo contar assim, que eu comprei esse livro muito pela capa, porque essa capa é linda, essas estrelas aqui são bem bonitas. E quando eu vi esse livro, eu fiquei assim, nossa, eu olhei pra ele, preciso levar, porque essa capa é muito poética. É a capa mais linda que eu já vi na vida. E também tinha a questão da seguinte situação, eu estava numa livraria viajando, e toda vez que eu viajo eu gosto de comprar um livro, ou indo ou no lugar, porque é o livro daquela viagem, é um livro que marca aquela viagem, aquele momento. E foi o caso com esse daqui. Esse livro ele conta uma história que pra mim foi completamente nova. Eu não conhecia nada sobre a guerra da Chechênia. Na verdade, eu acho que eu nem sabia, nunca tinha parado pra pensar na Chechênia em si, o que acontece lá, nessa parte que é um pouco ligada à Rússia. E quando eu comecei a ler esse livro, foi no momento que essa região do mundo, né, a Europa Oriental, estava bem turbulenta, estava bem complicada. E esse livro mudou assim e abriu minha mente para muitas outras situações e outros livros que eu acabei lendo ao longo do caminho. Aqui a gente conhece a história de uma menininha que o pai dela é levado de casa uma noite e a menina não é levada junto pelos militares, digamos assim, porque ela consegue fugir pela floresta. E quando ela conhece muito bem a floresta, ela é muito inteligente e tal, e aí quando ela consegue fugir, ela acaba indo se abrigar na casa do vizinho. Então ela consegue se esconder e depois ela vai pra casa desse vizinho, que seria a última pessoa que as pessoas imaginariam que estariam com ela. E aí esse vizinho, ele é muito calmo, ele é muito na dele e tal, a mulher dele inclusive é doente, se não me engano, acho que ela é inválida, não sai da cama, e todo mundo sabe que ele também não sai assim de casa, e quando ele sai é pra coisas bem breves, porque ele tem que cuidar dessa esposa. E aí, ao receber essa menina, ele meio que tem uma missão de levá-la pra um determinado lugar, que eu não lembro ao certo, mas eles acabam indo parar num hospital. E vocês sabem, durante o conflito, os hospitais são lugares meio que, entre aspas, sagrados, solos sagrados. São tipo, aqui é paz, aqui não rola conflito, aqui não tem, como eu vou dizer, lados. Só que esse momento, a cidade, o país tá tão assim, louco, tão detonado, que nem o hospital saiu ileso. E nesse hospital, assim, só tem 2 pessoas. Uma médica que, tipo, é a última remanescente da equipe do hospital, ela continua ali ajudando os refugiados, as pessoas que aparecem, porque tem minas, as pessoas se machucam e tal. Então ela é a última dos últimos. Ajuda com alimento, ajuda cuidando. A cidade grande, né, a cidade, a capital, que era onde ela morava, já foi destruída. E aí o carinha chega no hospital com a menina, praticamente pra largar a menina lá, pra a médica dar um caminho pra ela. Só que acabam ficando o carinha e a menina, e aí a história toda vai se desenrolando dentro desse hospital, e ao mesmo tempo a gente vai conhecendo tanto a história pessoal do carinha quanto da médica, e também sobre a história da menina e do pai, da família, porque tem muita coisa envolvida aí sobre os interesses políticos e sociais da guerra da Chechênia. Então é um livro muito interessante, faz a gente pensar muito sobre as relações do mundo e ver que conflitos sempre acabam gerando feridas e mágoas e destruindo pessoas, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então eu amei esse livro e acho que ele super deveria virar um filme. Ia ser um filme assim, emocionante, nível Caçador de Pipas, nível Lion, que também é um filme muito bom pra eu assistir. Então eu acho que se ele virasse, eu com certeza ia assistir e ia assistir mais de uma vez, tá? Bom, outro que eu também acho que deveria virar filme, e assim, acho que já seria um misto de comédia romântica e um pouquinho de drama,
bem bonito, com uma direção assim bem perfeita. E eu imagino até a Reese Witherspoon fazendo a personagem principal, digo só vocês. Ou a Isla Fisher, que é uma pessoa também que eu adoro. Ou a Catherine Haig, aquela que fez a Izzy de Grey's Anatomy. A Lista de Brad. Sim, A Lista de Brad. Esse livro ele é muito legal, é o livro de estreia, um romance de estreia da Laurie Nelson Spillman. E foi um dos poucos e primeiros romances de estreia assim, que eu li e vi uma autora tão madura, tão bem desenvolvida na sequência dos fatos como a Laurie. É um romance de estreia muito gostoso, não é demorado, porque geralmente o romance de estreia demora um pouco até o autor ele pegar o ritmo da leitura e você se afeiçoar com o livro, mas aqui não, você se apega muito rápido. E tem aquela história dramática, né? A mãe da Brad morreu e deixou uma lista de coisas que ela deveria fazer. E foi uma lista que a própria Brad criou quando tinha 13 anos. E a mãe diz a ela que ela só vai ter direito à herança dela quando ela cumprir todos aqueles requisitos da lista. Caso ela não cumpra, e acho que tem até um prazo, 1 ano, ela vai perder a herança. E ela tem uma vida perfeita, tudo tá aparentemente indo numa boa, ela não se preocupa com nada e de repente ela tem que começar a mudar a vida dela pra fazer coisas que ela achava que era o que ela queria quando tinha 13 anos. Parece uma loucura, mas depois ela descobre que ela ao longo do caminho perdeu um pouco a essência por causa de variadas situações e que na verdade fazer tudo aquilo pode não ser definitivo, mas é um caminho dela encontrar uma terceira oportunidade, sabe? Um terceiro lugar pra ir, sabe? Nem sei o que ela tá sendo, nem sei o que ela idealizou quando eu tinha 13 anos, mas sim uma coisa que é o meio termo disso tudo e que a satisfaz tanto. E a história é linda, é muito divertida, o desfecho é bem incrível porque mostra que quando você se desconecta total de eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer isso, a coisa vem até você às vezes. Às vezes não é só você, deixa de ser questão de você perseguir algo e só deixar acontecer, relaxar que vem. E as cartas que a mãe deixa pra Brad logo depois que ela cumpre uma tarefa, ela recebe, lembra muito também PS Eu Te Amo, da Cecília Ahern, que também tem um livro dela aqui. Então uma história que se virasse filme eu acho que ia ser sucesso, eu ia gostar muito de assistir, porque ele ia ter bem essa coisa de você ter os momentos de rir, mas também de você ficar ansiosa. Me lembra também, num certo ponto, algumas histórias da Sophie Kinsella, justamente por essa coisa assim do carinha que a Brad tem uma queda. Ela tem um noivo, né, no início do livro. E aí ela um dia vê um cara passando na rua da casa dela com um casaco da Bubble. E ela fica fascinada porque ela acha que ele com aquele trem de coach, aquele cara é perfeito. Só que ela nunca conseguiu ver o rosto do cara. E ela vive assim o livro inteiro cruzando rapidamente com esse cara pelo metrô, mas ela nunca conseguiu ver quem era o cara do casaco do trench coat da Bubble. Ela só memoriza o casaco. E aí o filme vai correndo e chega no desfecho, ela descobre quem é o cara e o mais interessante é toda a conexão do destino. O próximo livro é um dos livros mais incríveis que eu já li na vida, é um livro que fala sobre perdão. E é o livro que eu tenho assim mais fresco na minha memória, apesar de bastante tempo que eu li. E eu comprei porque eu vi a indicação ao acaso num vídeo da G Flores falando que a Maraísa que tinha dado essa dica pra ela, que é Jardim de Inverno, da Kristin Hannah. Inclusive eu até baixei mais alguns livros da Kristin, ela é uma escritora assim incrível. E esse livro, ele tem um pouco de uma história particular e familiar da Kristin, eu acho que se não me engano tem uma relação um pouco com a avó dela. É um livro que conta a história de 3 mulheres, né? 2 filhas e a mãe. A mãe, ela é uma russa que foi morar nos Estados Unidos, radicada nos Estados Unidos, só que ela sempre teve uma relação muito difícil com as filhas, principalmente com a filha mais velha. Essa filha mais velha sempre se identificou, sempre se deu super melhor com o pai. E esse pai acabou de falecer. E aí ela não entende por que a mãe dela sempre foi assim tão distante dela e da irmã, e principalmente dela, e por que assim a mãe em variados momentos demonstrou até mais amor ao jardim da casa, né, uma casa muito bonita, colonial, muito assim incrível,
e com vários jardins e com um jardim bem principal perto da casa, onde a mãe sempre se recolheu quando eram os momentos de confraternização familiar, de demonstrar afeto, festas importantes, que era onde a mãe dela ia. E assim, ela nunca entendeu por que a mãe era assim tão fechada, se distanciava tanto, por que o afeto só vinha do pai. Ao mesmo tempo, ela tem essa ligação muito forte com o pai por causa de uma história russa que o pai contava todas as noites pra ela quando ela era pequena, e sempre quando eles se reencontravam ele voltava a contar. Ela nunca entendeu por quê. E essa história está dentro de um livro que foi meio que escrito à mão, se não me engano. Com a morte do pai, toda essa turbulência na família e na vida pessoal dessa mulher, ela e a irmã meio que ficam com a incumbência de tentar cuidar da mãe, de tentar fazer com que a mãe dela se ambiente à situação de estar viúva. Apesar de que ela acha que a mãe dela vai lidar muito bem, porque ela é meio assim esquisita, meio fortona e tal, isolada. Só que depois ela vai entendendo que isso tudo é só uma carapaça da mãe, porque no fundo é uma mulher que já viveu muito e que tem algumas histórias não tão legais na bagagem. E é por isso que ela é assim e ela se dedica tanto a esse jardim. Por isso que o nome é Jardim de Inverno, porque toda a história de amor e reencontro dessa mãe com as filhas acaba acontecendo no inverno dentro desse jardim, que tá ali congelada. Assim, eles não entendem porque no maior frio do mundo a mãe continua querendo ficar lá fora. É uma história muito emocional. Ao longo do livro a gente vai tendo a narração do conto que o pai contava para as filhas, e só depois você vai entendendo que esse conto, na verdade, não é uma história ao acaso, é a história da vida da mãe, das meninas, antes de casar com o pai. Então é muito mais do que isso, é a transformação de uma mulher. E assim, depois que você descobre isso, que você associa e acontece assim toda uma transformação na mente do leitor sobre a imagem da mãe e o comportamento dela. É super entendível, porque são várias situações traumáticas durante a Segunda Guerra, né, Mundial, e pior ainda, na Rússia, em Leningrado, ou seja, a cidade que derrubou os nazistas. Para quem não lembra desse capítulo de história, os russos estavam planejando dominar a Rússia, invadir... Os russos não, os alemães estavam pensando em dominar a Rússia, invadir, e quando chegaram bem no inverno, a maioria das cidades da Rússia tinham sido desmontadas pelos russos. Eles tinham desmontado as cidades, colocado nos vagões e, assim, mudado. E os alemães não sabiam que o inverno russo era tão rigoroso, era tão frio. Então a maioria não tinha condições de lutar em batalha. Era uma coisa que atrapalhava o lado inimigo, mas também atrapalhava os aliados que eram de outros países, como os americanos, os brasileiros. Se bem que os pracinhas não foram para a Rússia. Mas assim, o pessoal que não era da URSS, né, da União Soviética, sofreu muito com o frio dessas cidades, e principalmente Leningrado. Então por isso que a mãe delas, elas ficam preocupadas com o frio da mãe, lidar, tá no jardim e tal, mas é que aquele frio dali, para o que a mãe já passou antes, né, pro frio russo, pra mãe delas não é nada. O corpo tá acostumado. Então aí depois que você vê isso, você vê todo o contexto, toda a história da mãe contada de outro jeito, que aí você vê a mulher e como a mulher é, aí você entende. E assim, o desfecho é incrível, é muito sobre perdão, sobre você entender que as coisas não são o que parecem ser, e que às vezes é só questão da gente ouvir, mas a gente não ouvir com o ouvido, a gente ouvir com o coração, sabe? Se ela tivesse parado pra ouvir essa história com o coração e observado melhor a mãe dela, não só esperar a mãe dela chegar nela, mas ela tentado chegar de um jeito menos hostil, talvez ela tivesse captado por quê que as coisas eram assim e a relação dela tivesse sido melhoradas mais rapidamente. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu sei que está muito longo, sim, mas livro eu me empolgo, começo a falar. A maioria eu já esqueci um pouco do nome de todos os personagens, porque tem bastante tempo que eu li, mas são livros especiais e eu super indico pra vocês. Vou deixar aqui embaixo até os nomes dos autores e dos livros, pra quem quiser comprar, conhecer, baixar, enfim, tá bom? Se você gostou, não esquece de clicar aqui embaixo no joinha e de se inscrever aqui no canal, porque quem tá inscrito assiste sempre primeiro, tá bom? Beijos, meus amores, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!